Terceiro vídeo no mesmo dia. Vamos lá. Resolvi fazer esse terceiro e talvez o último de hoje. Não que isso me canse muito, eu tenho muito prazer em fazer isso. Mas os problemas de saúde me deixam um pouco sem ar. Mas vamos lá. Falar um pouco mais de alegria. Eu sempre trago pensamentos meio pesados, fortes. Às vezes, seguindo a linha lógica, que não vão ter bons resultados. Análises. Se você observar o mínimo possível, vocês vão ver que eu não estou tão louco assim. Não necessariamente a maioria não são boas as visões. No mínimo, a gente tem que lutar muito. Tá? No mínimo. A gente tem que lutar muito para tentar ter um país melhor. Então eu tive vontade de fazer esse vídeo dizendo que eu tenho muito orgulho de ter vivido a época que eu vivi. Eu vou falar dos esportes. Eu sou um cenista, então ver aquele cara correndo pra mim foi... Desculpa. Ai, começamos bem. Ver aquele cara correndo sempre foi um absurdo. Eu acompanhei praticamente desde o começo. Então eu vi a escalonada da carreira dele, eu vi os grandes feitos na Fórmula 1. Porque no Brasil não passava a Fórmula 3 nem nada. Então quando teve na Fórmula 1, aí eu fui pesquisar um pouco, né? Eu era moleque. Só tinha as revistas de banca de jornal, essas coisas. Mas o pouco que eu li é que dizia que ele era bem promissor. Então, e eu era jovem naquela época, eu tinha fazer 11 para 12 anos. E aí começou efetivamente, né? Começou em 84 na Toleman, eu assisti algumas. Não com tanta... mas... Aí depois eu fui vendo, né? A questão de Mônaco, né? Essas coisas, aí começou a me chamar muito mais a atenção. E aí eu fui estudando a história anterior dele e aí eu entendi que realmente ali teria alguma coisa muito legal para ser seguida. Então eu vi Ayrton Senna correndo, gente. Eu vi Ayrton Senna, infelizmente, nos deixando. E tenho muito orgulho, digo para meus 3 filhos que não viram ele, né? Meu filho mais velho nasceu em 96. E foi um grande orgulho ter vivido a mesma época e ter visto ao vivo muitas das Coca-Cola, tá? Copinho do Street Fighter clássico. Ter vivido e ter visto as grandes façanhas que ele fez. Pelo menos, não vou dizer ao vivo, de estar no lugar, mas ao vivo no momento em que ele fez. Então é um grande orgulho para mim. Eu sou um cenista ferrenho. Eu tenho alguns ídolos em alguns setores das ciências e dos esportes, né? Para mim, o maior esportista do mundo é Ayrton Senna. Esportista. Pegando em todos os esportes, eu ainda coloco ele como o maior esportista de todos os tempos, na minha opinião. Evidentemente, dentro dos esportes eu tenho algumas escolhas, mas no modo contexto geral do esporte eu coloco Ayrton Senna como o melhor esportista de todos os tempos, porque ele criou alguns conceitos, criou alguns modus operandi, ele criou algumas coisas que hoje é copiado, né? Até hoje. A questão do preparo físico, né? A questão da importância dos detalhes finos, essas coisas. Ele é que fazia, pouca gente se preocupava com isso. Os próprios colegas diziam isso, inclusive quando ele estava em vida. Então eu tenho muito orgulho de ter vivido essa época, porque foi uma época que a gente teve a transição, né, da informação lenta, a informação de papel, a informação televisiva,
que estava há décadas na mesma velocidade, né? A gente tinha informações em revistas, jornais e televisão. Então a gente tinha uma velocidade meio estacionária, pelo menos desde a década de 60. Tinha mais ou menos a mesma velocidade de informação. De 90 para cá a velocidade aumentou muito, exponencialmente. Hoje praticamente você consegue saber qualquer coisa do mundo em segundos. Isso é bom, mas também tem as suas coisas meio negativas. Mas depois eu explico. Cara, no futebol, bem, eu sou um merengue, né? Sempre fui merengue, né? Nunca me cogitei torcer pro Barcelona. Eu gosto muito da questão do futebol espanhol, inclusive do esquema tic-tac. Eu gosto muito. Eu uso isso nos jogos de futebol que eu gosto. Gosto de tocar, tentar ficar um pouco com a posse de bola. Eu gosto muito. Então, eu sempre fui merengue. Então, os dois maiores, na minha opinião, e eu estou dizendo da história, passaram por lá. O Gordo e o CR7. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu ainda achava o Gordo o maior da história. É tenso. O cara é brasileiro, foi o camisa 9 do meu time, de coração, mas hoje eu coloco os dois assim como... E eu vou dizer, vai facilmente passar, é que eu preciso só engolir os espinhos. Mas CR7, na minha opinião, quando acabar a carreira, ele vai se tornar o melhor jogador da história. Por dados. Veja, falta pouquinho para passar o número de gols do Pelé. Conseguiu tudo. Jogou, todo time que jogou foi campeão. Foi estrela em todos os times que jogou, inclusive na seleção dele. Que é média, bem média, né? Não que... Eu sinceramente, eu nunca vi nada de... Vou tomar pedrada. Nunca vi nada de... tão foda no Messi. O que eu vejo no Messi é questão de habilidade pura. Ele é um puta craque com a bola no pé, muito inteligente, tudo. Mas... como que eu vou explicar? Eu não sei, eu não vejo dedicação. Eu acho que dedicação é muito importante para qualquer coisa que você faça. E ele... tecnicamente, absurdo. Mas ele não precisou se dedicar. Ele não... Você imagina o seguinte, a habilidade, toda a qualidade que o Messi tem com a dedicação que o Cristiano Ronaldo tem. Sim, entende? Eu sei que não dá para montar o jogador perfeito. Mas eu prefiro um cara que se dedica a ser do que um cara que simplesmente é. Minha opinião. Eu espero que vocês entendam. Porque o cara querer ser, ir, buscar, pôr a faca no dente, querer ser todos os dias, é foda. Você imagina, outro dia eu tava vendo uns vídeos, eu vejo muitos vídeos da questão da história, dos jogadores e tudo. Quando ele entrou no Manchester cheio de estrelas, e o cara era o patinho feio do grupo, saca? Ninguém dava moral pra ele. E ele falava pra todo mundo, enfiando dele na cara de todo mundo: eu vou ser o melhor. Eu vou ser melhor que vocês. Não preciso nem dizer se o cara falou a verdade ou não, né? Hoje, os mesmos que não falavam com ele, ignoravam ele, faziam chacota com ele, hoje, o que os caras fazem? Reverenciam. Não dá pra não reverenciar o cara. Ok? Então, voltando. No futebol eu tenho o Gordo e o CR7 como referências máximas. Eu acho que é foda. O Gordo pela resiliência, né? Porra, o cara quebrar o joelho 3 vezes, continuar jogando. Tem neguinho aí que torce o tornozelo uma vez, já não é nunca mais o mesmo. Não tô citando nomes, hein? Vamos lá, vamos ser mais específico. Vai, torce o joelho uma vez e nunca mais é o mesmo. Tem neguinho que, se soprar do lado dele, sai caindo igual uma pata-choca. Tem neguinho que só parece uma enceradeira. Então, na minha opinião, na época dele, lógico que tanto ele quanto o Cristiano Ronaldo, eles têm uma coisa que é muito legal: o Gordo e o CR7. Eles eram o terror da zaga. Ponto. Se a bola vinha enfiada pra eles, os caras falaram: mano, fudeu. Entendeu? Tipo, tinha que parar os caras. Os caras eram máquinas. Ponto.
gordo mesmo, quebrado, gordo, fazia chover. CR7 nunca se quebrou e é um monstro, uma máquina, absolutamente. Então, esses são meus dois. Tem muitos outros jogadores que eu admiro bastante. Johan Cruyff também acho que foi legal. Não vi jogando, mas eu acho que é bem legal. Mas do que eu vi jogando, o Gordo e o CR7 são monstros. O Messi eu coloco apenas um degrau abaixo dos dois. E aí vem o resto, evidentemente. Com algumas coisas aí, Gianluigi Buffon, que eu acho um goleiro fantástico. No Brasil, por exemplo, que eu gostava, mesmo sendo corintiano, eu tenho que admirar muito o Luiz Fabiano, né, o centroavante do São Paulo. Seria um sonho ver aquele cara jogando no Corinthians, mas ele mesmo disse que nem a porretada. Mas pelo perfil de jogador que ele tinha e pelo perfil de time que o Corinthians ele, nossa, se ele ia fazer gol virado no capeta. Ele é raçudo, ele é o cara que trupica, que levanta, que vai. E o Corinthians, ele sempre teve camisas 9 nesse estilo. Os camisas 9 que deu certo no Corinthians eram esses, né? Luizão, Viola, esses caras sempre dando certo assim, indo pra frente, sempre, sabe? Então o Luiz Fabiano é a cara do Corinthians. Tem uma coisa muito legal, que quando o Pato veio pro Corinthians, meu filho chegou todo feliz, meu filho é São Paulino, chegou todo feliz, ele falou, pô pai, o Corinthians contratou o Pato, puta jogadorzaço, tudo. Eu falei pra ele no dia, antes do Pato estrear, eu falei, o Pato não é jogador do Corinthians, o Pato é jogador do São Paulo. O Pato, ele não tem garra, ele não é um cara, não é maloqueiro. Vamos, aqui em São Paulo a gente entende. O cara, ele não é maloqueiro, então não dá pra jogar no Corinthians. Ele jogou bem meia boca no Corinthians, foi pro São Paulo e jogou muito bem. Quer dizer, precisa ser um gênio para entender. Mas basicamente é isso. Então, minhas referências no futebol, do que eu vi jogar, né, da época que eu vi, é Cristiano Ronaldo e o Gordo em primeiro nível. Messi é um puta craque também. Os outros jogadores é assim, né? Como um gráfico muito. Mas o estilo de jogo que eu gosto, que é aquele jogo mais agudo, Cristiano Ronaldo, o Gordo, né? São minhas referências. Gosto muito também do estilo de jogo do Lukaku, né? Do centroavante da Bélgica. Zaga eu vi Gamarra jogando, cara, porra, é fantástico. Outro cracaço de bola. Eu vi um camisa 9 do Palmeiras ser contratado pelo Corinthians e virar volante. Fred Rincon, monstro. Na minha opinião, o maior volante que passou pelo Corinthians, mesmo sendo centroavante do Palmeiras e centroavante na seleção colombiana. No Corinthians jogava de volante e foi o melhor volante que eu vi jogando no Corinthians. Volante mesmo, o Brutamontes ali, o Shrek, né, o primeiro volante. Então, basicamente é isso. No futebol, o leque é muito grande, mas é mais ou menos essa linha. Eu gosto de jogadores que realmente vão pra frente, que buscam resultado, que criam, que causam medo ao adversário, né? O enceradeirinha nunca me convenceu, né? Os jogadores que têm muitos dribles, muita habilidade e efetividade pouca, é complicado. Eu gosto do cara objetivo. Gosto do tipo de futebol objetivo. Certo? Aí eu vi o Usain Bolt correr também no atletismo. Cara, monstro. Pô, não acompanho muito, mas é bonito de ver o cara correndo, porque biologicamente ele não tem o biotipo de um velocista. Ele é grandão, desengonçado e o cara foi monstro. Tem o Phelps na natação, né? O Homem-Peixe. Porra, bicho, ver aquele cara nadando era coisa de louco. Eu vi muitas coisas. Na Fórmula 1 atual, eu tenho orgulho de ter visto Lewis Hamilton, que, né, tem como ídolo maior, o meu ídolo maior. Mas o moleque é bom também, entendeu? O moleque. Eu acredito que a morte do Senna deva ter moldado muito do que ele é hoje, porque imagina você perder o seu ídolo, que já é o ídolo dele. Ele mesmo diz que ele foi chorar copiosamente no dia da morte do Senna, um moleque com 10 anos. Então imagina
O Abalo falou, mano, eu quero, não posso deixar o nome dele morrer, quero ser que nem ele, quero levar o nome dele. Então isso deve ter moldado muito também o Lewis Hamilton piloto. É muito agressivo. Tudo bem que ele dirige um puta carro, mas não deixa de ser muito agressivo. Que mais no esporte? Assim, eu vi a geração do vôlei, tanto masculino quanto feminino, muito foda. Eu vi Oscar Schmidt jogando no basquete. Então, cara, eu vi nos Estados Unidos Magic Johnson e Michael Jordan jogando. Caralho, cara, eu vi. A faixa do esporte que eu peguei foi maravilhosa, cara. Maravilhosa. Eu vi os monstros. Eu vi os monstros, né? E aí eu tenho uma opinião sobre os esportes coletivos em si, né? Eu acho que a questão da beleza do esporte coletivo, baseado em habilidades individuais, né? Os dribladores no futebol, né? Principalmente o futebol, que é o esporte coletivo aí talvez mais famoso do mundo. Então você tem ali um jogador muito hábil, um driblador. Eu acho que esse tipo de jogador ele não é mais tão efetivo assim, além do que ele vai apenas criar situações. Mas não é um cara simplesmente efetivo. Eu acho que o cara matador, ele tem mais valor hoje, taticamente, certo? Vacilou ali a bola, ele guarda. Então, hoje o esporte coletivo, falando especificamente do futebol, na minha visão, ele deixou de ser o bagulho para ser bonito, para ter um respeito. O treinador hoje tem que exigir um respeito tático absurdo. Se o cara conseguir montar um desenho tático com as peças que ele tem e conseguir botar isso na cabeça dos jogadores, esse desenho tático, cara, o time fica bem encardido. Vide a Alemanha, né? Agora tá numa ribanceira para baixo. Mas o que eles fizeram com a gente aqui foi ridículo. Tinha muita estrela? Tinha muita estrela, mas o que ganhou do Brasil não foi as estrelas, foi o sistema tático. Foi a análise de números e estatísticas. Os caras pegou, desenhou o nosso time no papel, viu que o nosso time fazia em determinadas situações e matou tudo. Tática. Eu vejo isso. Eu tenho muito orgulho de ter visto todas essas coisas. Né? Eu como cenista, corintiano, fã do futebol de resultado, né? O cara agressivo, o cara ir pra cima, tudo. Então eu tenho o Ronaldo e o CR7 como ídolos no futebol, Ayrton Senna na Fórmula 1. Esses são os ídolos no esporte como em geral. Os outros eu citei o Zen Bolt, Phelps, mas eu não coloco eles nesse patamar nem de perto, porque eu não acompanhei os esportes que eles fazem, mas eu achei bonito de ver a diferença que eles fizeram no esporte, né? O quanto eles elevaram o esporte que eles praticaram, certo? Basicamente é isso, tá bom? Tenho muito orgulho de ter vivido nesse mundo, não sei o que eu posso ver mais daqui pra frente, mas até o momento eu me sinto muito feliz de ter visto esses eventos todos. Tá bom, gente? Fiz um vídeo mais leve, mais pros amigos, tá bom? Abraço a todos.